Nós vamos fazer aqui um bate-papo e a ideia é que o tema é que seja o seguinte: é o segundo semestre supermercadista pela visão dos especialistas. Então, nós estamos aqui, Silvio Laban, especialista em varejo supermercadista brasileiro, professor de marketing, coordenador do mestrado profissional de administração do INSPER, engenheiro pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, teve uma trajetória feita entre grandes empresas como Accenture, é isso? Carrefour, Pão de Açúcar, Walmart, ocupando cargos de direção em diversas áreas. Tem Reinaldo Cafeu, economista do interior de São Paulo, com doutorado, mestrado e formação em ciências contábeis, diretor do Planeta Economia do YouTube, consultor empresarial em economia e finanças, comentarista de economia da FM 94, articulista do Jornal da Cidade de Bauru, professor universitário, graduação e pós-graduação, delegado do Conselho Regional de Economia, presidente da Associação Comercial de Bauru, conferencista de finanças pessoais e economia. Erlon Godoy Ortega, vai virar nome de rua esse. Tomara que demore, né, Erlon? Vice-presidente do supermercado Serve Todos de Pirajuí e região e vice-presidente da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e uma das suas metas permanentes é profissionalizar o setor. José Mário Caio Benjamin, sócios proprietários da ProMarketing, uma empresa com 23 anos de experiência em execução de expositores para supermercados. Desde o projeto à execução, soluções completas da linha de madeira em nível nacional. O objetivo desse nosso bate-papo é manter contato com o nosso cliente, já que o mundo físico tem que se render, né, ao mundo online. E a proposta é gerar bastante conteúdo diferenciado e relevante. Todo mundo está fazendo aí as suas lives e tal, é uma experiência nova para a gente, mas a gente vai querer intensificar. Pode ser que desse bate-papo, então, saiam aí insights e ideias para melhorar a operação operação no negócio. Nós vamos procurar fazer um bate-papo relaxado aqui, provavelmente dure aí mais ou menos 1 hora, e muito assunto, provavelmente o assunto não acabe, e uma outra vez, uma outra oportunidade, a gente volta a falar novamente. Estão todos devidamente apresentados, e eu queria ver se a gente consegue começar a fazer algumas perguntas. Essas perguntas, evidentemente, estão escritas, foi passado mais ou menos alguns temas para vocês, e a gente não tem nenhuma exigência que se siga um roteiro. Vamos interrompendo, vamos interagindo, vamos ver o que a gente consegue aqui. E começando pelo Silvio, queria que você se apresentasse um pouquinho, Silvio, mas a gente já fez algumas viagens juntos, né? Eu, você, o Caio, a turma do Romano, o pessoal lá, Retail Experience, passamos aí por alguns países aí da Europa, vendo supermercados e tal, já fomos para os Estados Unidos. E você tem acompanhado de perto o movimento dos supermercados nos outros países, Itália, Alemanha, Estados Unidos. Fala um pouco para a gente como é que esses países estão lidando com a retomada no varejo de alimentos e se dá para dizer que já existe um plano para segundo semestre. Você conseguiria dizer alguma coisa para a gente sobre isso? Não, então, bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, para estar participando aqui com vocês. Na realidade, tudo que for dito aqui hoje, amanhã pode ser diferente, porque a gente está vivendo uma situação de um absoluto ineditismo. Pouquíssimas pessoas passaram por situações análogas, né, uma vez que acho que a gripe espanhola lá no início do século passado, não tem muita gente viva para contar o que aconteceu e era outra dinâmica, não tinha internet, não tinha nada disso. E no final das contas, as coisas mudam, os países são diferentes e mesmo aquilo que a gente vê acontecendo em outros países não necessariamente pode acontecer aqui, mas a gente pode ter alguns insights interessantes, né, para pensar em cenários. E aí, a partir desses cenários, imaginar, né, como é que a gente vai se posicionar. A bem da verdade, a atividade de distribuição de alimentos, ela não parou nesses outros países, o que ela foi impactada
por protocolos de segurança. Então, mesmo a Itália, no auge da crise, né, e a gente estava lá, né, vocês também estavam lá uma semana antes de explodirem os números de casos, a gente constatou, depois eu continuei lá por uma semana também, minha filha continuou lá, e o que a gente viu foi que começaram a haver uma série de restrições, né, restrição ao número de pessoas na loja, fila para entrar, controle de acesso, controle de temperatura, maior preocupação com higienização, mas no final do dia não houve, né, uma parada abrupta dessas atividades. O que houve, na realidade, é uma mudança importante no comportamento dos consumidores, né. Então a gente vai verificando ao longo do tempo os consumidores se comportando de uma maneira, primeiro, um pouco atabalhoada, né, fazendo estoque de coisas, depois equilibrando mais, e agora que os países começam a relaxar um pouco essas medidas, tudo começa a voltar. Eu não vou usar a palavra normal, porque não, o normal que a gente estava acostumado não será o que vai ter pela frente. Não existe E o que mais. a gente está vendo é que o que vem como perspectiva, né, olhando que o contexto não houve essa parada. O que vem como perspectiva num primeiro momento, enquanto não houver uma clareza de como essa pandemia pode acabar, vai haver a necessidade de você ter um outro tipo de protocolo de atendimento. Isso vai impactar as operações de loja, né, porque mesmo quando as coisas forem abertas, você vai ter mais questões de higienização, controles de acesso e etcétera. Isso pensando na operação mais trivial, mais básica. Pensando no ponto de vista do papel do ponto de venda da loja física, uma vez que muitos consumidores foram praticamente impelidos a utilizar os canais digitais, as operações físicas vão ter que se tornar mais interessantes, vamos chamar assim. Os consumidores estão mudando a maneira de fazer as coisas. Eu acho que tem uma palavra que essa pandemia está trazendo, é o valor da proximidade, né. Antigamente, você podia sair de casa, ir para onde você quisesse, encontrar as pessoas, ficar próximo, e a gente perdeu um pouco essa ideia de estar próximo, e esse distanciamento social que a gente está fazendo a gente valorizar a proximidade. O que significa isso? É uma maior relevância nas relações, é um maior calor nessas relações. Os consumidores também estão, obviamente, valorizando mais a sua saúde, por essa razão, também estão repensando a forma de se alimentar de uma outra forma, das atividades físicas. Enfim, o que a gente tem visto aí é uma mudança de perfil de consumo, não é? Mudança da relação com o ponto de venda, não é? No sentido de buscar coisas mais relevantes, mais próximas, e a necessidade do ponto de venda se tornar mais atraente, caso contrário, as pessoas tendem a aumentar, vamos chamar assim, ou manter as atividades que eles estão fazendo à distância. Aí, obviamente, depois tem uma outra implicação, que é uma implicação econômica em função do impacto na renda e no emprego, mas isso é um outro ponto. Acho que pelo menos para uma parte introdutória, acho que daria para falar um pouco sobre isso. Não existe fórmula mágica, ninguém está totalmente aberto de maneira natural, menos países que você pega, muita gente fala da Suécia, por exemplo, como um grande exemplo e tudo mais. É difícil comparar um país que tem a cultura da Suécia, a densidade demográfica da Suécia e os valores da Suécia com outros países. Você pega o mercado americano que está reabrindo agora, também os protocolos não estão muito bem definidos. Então ainda não tem muita clareza com relação a isso, mas é importante talvez ressaltar esses aspectos que foram mencionados anteriormente. Ok. Lembrando que a gente não trouxe nada para cá, né, Silvio? Passamos por lá. Não, ninguém saímos incólumes. A proposta da Promarket, por exemplo, é fazer ambiente de lojas agradáveis, confortáveis para compra e tal, e é uma preocupação nossa, é um propósito que a gente realmente está mudando e vamos ver como é que a gente se adequa a tudo isso. E você comentou da Suécia, a diferença de organização e de recursos também é outra, né? Então, o impacto, com certeza, independente da densidade demográfica deles, é bastante diferente, né? O impacto. Agora,
Erlon, eu queria ver se você pode se posicionar um pouquinho. Eu acho que ainda é cedo, né, para que a gente faça um paralelo por aqui em relação ao que acontece lá de fora. Apesar de a gente estar em maio, as associações de classe, elas estão entregando o que para um segundo semestre para o seu associado em relação à cautela, revisão de cenários, previsão de manutenção de um e-commerce forte? O que você pode contar para a gente em relação às associações de classe? Bom dia de novo, Caio, bom dia, Mário, bom dia, Silvio, nosso consultor da APA Show, Cafeu, nosso economista, que eu escuto todas as manhãs aqui. O Cafeu, eu gosto que ele é um economista que fala o aplicável, né? Não fala o teórico. É verdade. Tem a teoria e tem o aplicável, né? O aplicável nem sempre bate com a teoria. Falando um pouco, eu vou até tentar misturar um pouquinho o que a associação está fazendo, né? E eu me incluo na associação como um pequeno supermercadista de 7 lojas, e que é a base da nossa associação, né? A associação hoje tem 4.000 lojas, mais ou menos, 1.500 associados, representam 4.000 lojas. E o possível, nesse momento, que mais tem gerado desafios para a gente como atender de uma forma que a gente consiga impor todas as normas sanitárias, né? Esse é um grande desafio, e o e-commerce. Nós não podemos falar nosso setor nesse momento em retomada, porque em nenhum momento nós paramos. Então, nós estamos vivendo um aspecto positivo nas vendas, mas eu tenho muito medo do futuro, né, do desemprego que será. Então, essa lua de mel com as vendas que nós estamos vivendo por vários setores fechados, eu tenho bastante medo do futuro. A pandemia nos empurrou para o e-commerce na marra. Nós tínhamos, principalmente aqui no interior, um número menor em relação à venda, uma porcentagem entre 1 e poucos por cento da nossa venda era e-commerce. Ela era muito baixa. E ela dá um salto em torno de 4, 5, 6, até 7% hoje da nossa venda é o e-commerce. Então, a associação se preocupou bastante com isso, nós já fizemos alguns webinars para orientar o associado e dizer para o pequeno e médio que é possível ele ter um e-commerce, que ele é obrigado praticamente hoje a ter um e-commerce. E o e-commerce representa a sua loja na casa do cliente. Uma entrega bem feita, uma compra bem feita, leva a ele que a imagem que a sua loja é boa. Né? E uma entrega mal feita, mesmo a sua loja sendo excelente, ela vai passar essa imagem de ser uma loja desarrumada ou não organizada. Então, o nosso grande desafio hoje, que a associação tem entrado com muita orientação, é cumprir as normas sanitárias e aprimorar o e-commerce. Também temos um monitoramento diário sobre preços. Nós temos hoje praticamente só os supermercados abertos, então todos os órgãos fiscalizatórios descobriram que o supermercado que é o que está aberto, né? Então tudo sobe, não tem, agora acabou seca, nós não temos mais seca, não temos safra, não temos dólar a R$6, o supermercado é que aumenta o preço. Então, a gente tem que ficar monitorando, buscando todas essas informações, passar para o associado para lhe dar retaguarda de defesa, porque o supermercado é a vidraça, né? Onde o consumidor vai e é onde os órgãos fiscalizatórios, muitas vezes acompanhados de televisões, vão fazer um certo espetáculo sobre o aumento. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem nesses momentos também. Então, acho que, resumidamente, o papel da associação é empurrar o e-commerce, ajudar com informações, ajudar de como atender cumprindo todas as normas sanitárias. Muito difícil, porque o presidente fala uma coisa, o governador outra, o prefeito outra. Né? Então, é difícil no Brasil você cumprir, né, uma coisa que não é homogênea. Não é homogênea.
e munir nosso associado de informação de tudo que está acontecendo em relação a preços, para que ele possa estar, nesse sentido, bem apoiado. Ok. A gente tem acompanhado aqui a condição de trabalho do supermercado, a gente vê que é um estresse, é uma notícia diferente de um dia para o outro, uma semana para outra, uma inversão muito grande da situação, é um imediatismo, não tem mais curto, médio e longo prazo, é tudo, o longo prazo passou a ser daqui uma semana, né? Então, dificilmente... O que chateia um pouquinho, só para finalizar, né? Não tem um ponto positivo, né? Não tem um parabéns de um órgão governamental. Parabéns, você não demitiu. O seu setor contratou 5.000 pessoas esse mês no estado de São Paulo. Vocês estão na linha de frente. Vocês contribuem pagando os impostos. Vocês não demitiram, né? Não, isso não tem, mas sabemos que é assim. Sim, com certeza. Eu queria ver se o Café dá um panorama, mas antes de tudo, se o Caio quiser se manifestar aí com alguma colocação, já que o Silvio e o Erlon já deram aí um parecer inicial, o que você acha? Bom dia a todos aí, legal esse bate-papo, porque são visões diferentes, né? Tanto na parte da economia como supermercado, associação, fornecedor. É muito legal isso, que eu acho que vai ter um crescimento e é muito enriquecedor isso aí. O que o Erlon está assim colocando, eu tenho ouvido alguns supermercadistas de rede, só para complementar, eu imagino a dificuldade, duas coisas. Uma é que são várias lojas que vocês têm, no caso de rede, em várias cidades. E cada cidade tem uma legislação, uma forma de fiscalizar. Então, o trabalho que deve estar tendo para essa normatização, obedecer às regras, eu acho que isso aí é uma coisa que o Erlon colocou assim, que deve estar sendo um pouco de trabalhoso, mas vai se adaptar, vai ser bom. Outra coisa que também a gente tem informação legal, que o Erlon está bem envolvido nisso, e o Silvio também deve estar, é que, não, o Silvio não, mas o Erlon, o levantamento que a gente recebeu dos supermercados que tem em Bauru, nenhum caso de coronavírus aconteceu. Ou seja, você tem 5.000 e tantos funcionários, né, colaboradores das redes aí, e o supermercado está fazendo muito legal a sua parte, que é a segurança, é a proteção, é a comunicação com todos eles, a parte de RH deve estar trabalhando muito bem. Isso é um ponto muito positivo no quesito aí segurança no varejo supermercadista, que deve receber esse elogio que o Erlon está aí reivindicando, né, Erlon? Outra coisa é assim, diante dessa inversão rápida no planejamento da expansão das lojas aí, ó, a gente percebe que os modelos das lojas elas vão sofrer alguma mudança significativa. Os layouts deverão ser muito mais otimizados, muito bem estudados. Então, eu pergunto para o Silvio e para o Erlon, se puder responder. Mais que transformação, é uma adaptação, né, nesse momento. O que vocês acham aí? Vai sofrer uma mudança legal? O layout vai ter que ser mudado significativamente? Não. Ou a gente vai só fazer poucas mudanças, assim, principalmente na nossa área como fornecedor, onde a gente deve se preocupar mais com a nossa prestação de serviço no layout, no fluxo das pessoas, na distribuição dos setores. O que vocês estão vendo aí hoje, no cenário de hoje, que vai ser daqui para frente? Como é que é esse cenário? O que vocês podem dizer sobre isso? Bom, se eu for falar, vou sempre falar no campo da teoria, e aí o Erlon vai falar, obviamente, no campo da prática, mas eu acho que tem algumas coisas que precisam ser pensadas com algum cuidado. Primeiro, do mesmo jeito que as empresas tiveram que, como o Erlon colocou, elas foram empurradas por comércio eletrônico, né? Talvez as empresas sejam empurradas para ter layouts que sejam mais flexíveis,
porque a gente não sabe muito bem qual vai ser o caminho. O que a gente sabe, obviamente, é que as pessoas vão buscar maior conveniência, as pessoas vão buscar maior proximidade, saudabilidade, que já era uma tendência, continuará, vai ser reforçada com isso, que as pessoas estão tendo que se virar, não tem academia. E eu não estou falando só, claro que estou falando da pessoa que pode pagar a academia, mas assumindo, né, que a pessoa está preocupada com a saúde, ela está tendo que fazer a comida em casa, pessoas estão aprendendo novas competências, então o supermercado pode mudar um pouco esse perfil. Então, acho que ter layouts que sejam mais flexíveis, layouts que deem mais ênfase ainda ao que já vinha acontecendo, que é na direção de perecíveis, layouts que sejam mais convenientes, a integração clara do mundo digital com o mundo físico. Na realidade, como o Erlon falou, o pessoal não tem muita preocupação com comércio eletrônico, né? Porque no final do dia é a loja física que conta, né? No final das contas, um monte de gente agora experimentou o comércio eletrônico e ainda que volte para a loja física, sabe que pode contar com esse serviço para determinadas ocasiões, para determinadas jornadas de compra. Então, acho que tem um processo avançando nessa direção. Os layouts, talvez as lojas tendam a diminuir de tamanho, enfim, tem um monte de hipóteses, né? No final do dia, isso só vai se configurar a partir do momento que a gente comece a entender o que é o mundo depois desse negócio, né? Ok. Erlon? Olha, na prática, eu enxergo 2 pontos assim. O imediato, que é a transformação digital, que lhe coloca algumas mudanças na área de venda. Por exemplo, de 10 checkouts, hoje tem 3 que só passam compra digital. Lojas de 7 checkouts, tem um que só está passando as compras online. Eu tenho um pouco de medo de arriscar em alguma mudança de layout, porque amanhã ou depois fala, criou-se a vacina, pronto, retroage tudo, né? Mas eu acho que, principalmente a sua empresa, ela vai ganhar com essa questão. Você desenvolve uma banca de hortifruti, com todo sistema de higienização, com o poliuretano, não sei se chama poliuretano, aquele plástico, com inox, cheio de detalhes. Aí nós colocamos a maçã lá com todo esse tipo de higienização na sua banca. E a gente concorre com outros que colocam lá um monte de caixa que vem do Ceasa, né? Nem tiram da caixa, e é a mesma maçã. Eu entendo que o consumidor vai começar a enxergar uma diferença, né? A gente compra uma mesa de pôr frango assado, com iluminação, com a temperatura correta, isso tudo tem um custo. E aí o concorrente coloca lá o frango assado em cima do balcão da padaria, ou do balcão do açougue, né? E é o mesmo frango assado. Então, será que pós-pandemia o cliente não vai enxergar, né, que aquela loja que investe no detalhe, que ele vai falar, mas é a mesma maçã aqui, é a mesma maçã lá? Não, não é. Então, eu acredito que a mudança, não só no layout, que eu não quero arriscar se mudará layout ou não, mas na percepção do cliente nessas lojas que têm uma preocupação com os equipamentos, com a limpeza, que muitas vezes não, no critério da concorrência, não era um fator decisivo. Eu acho que aumentará esse peso na escolha do cliente em qual loja ir. Ok, legal. Essa colocação que você fez, Arnon, eu não estou aparecendo na tela em lugar nenhum. Estou aparecendo em alguma tela, Márcio? Para mim, não vendo. Essa colocação que você colocou, que você fez sobre a diferença da concorrência nos procedimentos de sanitização, né, dos produtos, né? A gente vê muitas coisas da vigilância sanitária sendo muito diferentes de um estado para o outro e tal. Você não acha que as associações elas tinham que bater pesado nesse remodelamento de atitude da vigilância sanitária para que houvesse realmente uma unificação de procedimentos? Porque você tem tanto problema
de aquecimento das mercadorias, quanto problema de higienização na parte de hortifruti e tal. Se de uma cidade para outra, dentro do mesmo estado, a diferença de procedimento para essa aproximação da vigilância sanitária, no que se refere à limpeza no hortifruti, por exemplo, isso é muito danoso, né? Porque depende da cabeça do fiscal, né? Isso seria um sonho, mas quase impossível, né? Eu acho que está mais fácil unificar os impostos entre os estados. O Café sabe bem disso aí. Nós temos o federal com um entendimento, o estadual com outro e o municipal com outro, né? Verdade. E nós temos um comitê na APAS que cuida disso, né? A gente tenta muito a questão da dosimetria, implantar isso, que não consegue, e de padrões, né, unificados, mas é muito, muito, muito difícil. Cada um tem um formato, cada um tem um entendimento, e é quase impossível. E sempre que esses órgãos de vigilância entram para fiscalizar nossas empresas, é 110% punitivo, nunca orientador. Nunca orientador. É punitivo. Meta para cumprir. Então, é complicadíssimo isso, mas a gente luta no dia a dia com isso. Tá bom, já que você passou a bola para o Cafeu, vamos lá. Cafeu, eu queria que, pelo ponto de vista aí o seu ponto de vista pelo interior do estado, um ambiente econômico fora das capitais, fora dos grandes centros, não exatamente, né, sobre pós-pandemia, ainda dentro da pandemia, mas uma percepção, se você tiver uma percepção sobre uma pós-pandemia, uma visão sobre as empresas de modo geral, tendo que se profissionalizar rapidamente, isso é possível, né? Sem fazer o ótimo, mas fazendo o bom, né, para ir melhorando. Planejamento estratégico das empresas teve uma inversão brutal. Você pode se colocar para a gente aí, por favor? Sim, claro. Primeiro, agradecer aí o convite, parabenizar pelo encontro. Cumprimento o Silvio, o Erlon, o Caio e o Zé Mário. E a alegria de estar próximo aí da ProMarket com as soluções da Fundação Dom Cabral, que vem fazendo um trabalho aí já há alguns meses. Olha, Zé Mário e todos, a questão toda é que as coisas serão diferentes, né? A gente tem conversado um pouco sobre essa questão econômica, que ela tem um abalo, como já foi colocado pelo próprio Silvio, do ponto de vista dos negócios em si, alguns afetados mais fortemente, outros menos, mas o ponto principal é que tudo que as empresas pensaram no final do ano passado e imaginaram para esse ano e para os próximos anos, isso está sendo revisitado. De um lado, você tem o momento da crise de uma forma geral, com as vendas caindo, né? Tenho informações de queda na área de entretenimento na ordem de 57%, na área de saúde, que a gente imaginava que poderia ser o carro-chefe, com queda de 30%, serviços de uma forma geral caindo 41%, setor de alimentos como bares, lanchonetes caindo 49%, enfim, você tem aí uma queda muito expressiva que deve consumir pelo menos um mês do PIB de qualquer cidade e de qualquer país. Nós estamos falando aí do Brasil perder cerca de 700 bilhões de reais de PIB. Nós estamos falando de uma cidade como Bauru de perder 700 milhões de reais. Isso é bastante. Então, uma empresa que imaginou em novembro e dezembro que iria crescer esse ano em termos reais 2,5%, ela vai ter que amargar quedas acima da inflação de 4%, 5%, 7%. E, além disso, ela sairá desse momento muito machucada. Esse é o grande problema, né? Um ou outro setor que está prosperando, mas o grosso, e aí eu incluo os pequenos negócios que se confundem também com essa questão do emprego. O crédito preconizado pelo setor público não chegou na ponta. O último dado, 1% só do dinheiro para a folha de salário, é que efetivamente está chegando. Por quê? Uma das exigências é que as empresas tenham
folha de pagamento nos bancos, ou seja, bancarização. O pequeno, um dono de um bar, de uma lanchonete, eles pagam em dinheiro, pagam em cheque, parceladamente. Não tem essa cultura de abrir uma conta corrente. Às vezes o funcionário nem quer, porque apesar de ter a conta salário, pode envolver um custo ou outro. Então, é uma realidade que as organizações vão ter que se repensar e se reinventar. Então, o que eu quero dizer é, os planos agora serão planos de muito curto prazo, ou seja, eu tenho que enxergar de hoje até provavelmente o início do segundo semestre, eu estou falando aí final de junho e julho, enxergando principalmente a questão do caixa, focando muito forte no fluxo de caixa, maximizando o uso de cada real, para que no segundo semestre, dependendo do cenário de liberação, você enxerga a tua empresa até dezembro e aqueles projetos todos que você tinha de eventual expansão, até mesmo de ampliação de negócios, você coloque isso no nível da consequência que nós vamos ter da pandemia, ou seja, 2, 3 anos de recuperação. Nós vamos perder muita musculatura. E não se enganem com os números. O último boletim Focus aponta, e isso vai mudar semanalmente, 4 e alguma coisa de queda do PIB acima da inflação, uma queda nominal de 6%. Crescimento no ano que vem de 2,5% a 3%. Mas crescer 2,5% e 3% em cima do quê? De uma base que vai ter uma perda bastante expressiva. Então, não fiquemos com os números relativos. Por outro lado, como foi colocado aqui, há uma série de outras oportunidades. As pessoas estão enxergando melhor o orçamento da casa, as famílias estão se reposicionando em relação ao consumo, nós teremos um rigor muito maior com a questão sanitária, nós vamos debater um pouco mais das questões emocionais, os arranjos familiares. O mercado imobiliário deve ter uma mexida também, porque havia uma tendência do minimalismo, e talvez isso seja revisto, não no sentido de que as pessoas serão megalomaníacos, não. Nós começamos a perceber que o nosso lar precisa ter um conforto um pouco maior, e quem tiver poder aquisitivo certamente vai apostar em arranjos internos diferentes do que ele vinha. Podemos nos reposicionar com os supérfluos. Acho que isso também vai ser um grande desafio para o setor supermercadista, né, que é até onde as pessoas estarão dispostas a pagar um valor maior por um certo produto. Agora, na cadeia geral, eu não tenho dúvida que as famílias brasileiras, quer pela perda do emprego, quer pela perda de renda na própria empresa, suas retiradas, e até mesmo pela quebradeira que nós vamos ter, essas famílias vão repensar o seu perfil de consumo. Isso está sendo já praticado agora. A fatura do cartão de crédito está vindo menor, porque o sujeito não está viajando, não está comprando roupa, não está abastecendo o carro, quem está em quarentena, os filhos não estão gastando em supérfluo no supermercado, nos shoppings, etc. Então, isso vai mostrar para a família que é possível. Uma das palestras que eu faço, eu oriento que organize o orçamento familiar na visão 50, 15 e 35. 50 com gastos essenciais, 15% em prioridades financeiras e 35% com estilo de vida. Esse gasto com estilo de vida foi deixado de lado e as pessoas começaram a ver que é possível se alimentar melhor, ter também controle melhor da despensa, enfim, fazer coisas no lar. Então, isso é uma mudança comportamental, mas especificamente sobre o que você falou no início, que é a gestão das empresas, planejamento estratégico revisitado para essa nova realidade, durante e pós-pandemia. É isso. Você citou aí os supermercados e isso é uma colocação para os três, na verdade. A gente vê que o comércio parou e existe uma migração forte para os supermercados do que se comprava antes em lojas de eletroeletrônico e tal, móveis e assim por diante. Então, existe uma condição diferente, com certeza uma diferença nas lojas pequenas, mas os hipers estão ganhando um volume de movimento muito maior, né? Então, só para que a gente possa contemporizar um pouquinho também esse panorama, o que vocês acham? Vai passar a ter ainda um movimento de tendência de crescimento aí do hiper depois desse período todo? Ou é momentâneo? O Café mesmo pode dar uma... A questão do hiper, né, eu avalio assim,
passando parte desse isolamento, eu não imagino que a pessoa vai acordar de manhã e falar, vou trocar meu televisor, ou vou comprar uma geladeira, ou vou comprar um computador, que é uma característica dos hippers, né, de ter, além da parte básica, também ter essa parte de eletroeletrônico. Então, eu acho que isso vai demorar um pouco. As famílias tendem a se concentrar no seu orçamento familiar, nas questões prioritárias. Quando eu falei a palavra machucado, isso envolve todo mundo, né? Na consultoria que eu tenho, os clientes, em alguns casos, estão pedindo, dá para segurar um pouquinho, a inadimplência cresce. Então, todos nós estamos sendo afetados. E o brasileiro, por histórico, e isso é uma realidade das pequenas e médias empresas, nunca se preparou para um momento mais agudo. A tônica de empresa pobre, empresário rico, sempre foi muito forte. E esse rico, entre aspas, porque o sujeito imobiliza demais. Então, nesse momento, famílias que não fizeram essa lição de casa estão sem excedentes. E os empresários também sem excedentes nas suas organizações. Conclusão, quando isso começar gradativamente a ser retomado, vai ter uma seletividade. Mas não há dúvida que ficou evidente que esses negócios ligados aos supermercados e hipermercados são o grande lance. Por quê? Se numa pandemia dessa dimensão foram eles que mantiveram as atividades, não tiveram nenhum tipo de interferência, se não sanitária, mas não de fluxo, sem dúvida alguma, quem tiver uma visão estratégica vai apostar cada vez mais na ampliação dos seus negócios. Eu sei, por exemplo, aqui em Bauru, de lojas físicas de roupa que pegaram carona de supermercado e montaram ali um ponto para vender máscaras, por exemplo. Uma estratégia. É uma estratégia. Eu não posso vender na minha loja, eu vou aonde é possível. Então, este olhar estratégico de que o negócio ele pode ter muito mais multifunção do que já tem hoje, me parece ser bastante adequado daqui para frente. Com certeza. Silvio? A questão do hipermercado enquanto um formato, na realidade, nesse momento, ele foi aquilo que ficou aberto que pode vender não alimentos. Basicamente, essa é um fluxo que foi transferido, digamos assim, das lojas mais focadas para o hipermercado. Até o momento que muitas dessas lojas começam a usar, aquelas que ainda não tinham, né, os mecanismos eletrônicos de forma mais intensa. Então, hoje você compra na Cas Bahia, por exemplo, o WhatsApp diretamente com o vendedor. Né? Isso, segundo informações da própria empresa, recentemente, 20% do que eles estão vendendo hoje, independentemente da venda ser menor. Então, acho que o hipermercado sempre vai ser um formato que vai estar sempre em dúvida. Né? Ele vem sofrendo há bastante tempo por essa característica. A gente tem observado uma transformação do hipermercado, exatamente oferecendo na área de alimentos alguns diferenciais, a questão da sustentabilidade, mais perecíveis, mais conveniência, e esses outros setores continuam, obviamente, procurando formas. Recentemente a gente viu uma tentativa que não acabou funcionando muito bem, que foi de colocar lojas do Magazine Luiza dentro do Carrefour, né, para poder operar esse segmento. Assim como não podemos deixar de lado o que está acontecendo no caminho contrário. Se vocês entrarem hoje no site do Magalu, vocês vão encontrar produtos do setor de supermercados. Então, o que acaba acontecendo nessa direção é que o que a gente chama de embaçamento de canais, né, que era um fenômeno lá de trás, ele vai aumentar muito mais, porque acho que na linha do que foi dito pelo Café, surgem oportunidades. Né? Agora, de fato, talvez seja um momento muito oportuno de se repensar um monte de coisas, né? Qual é a nossa capacidade de poupança, qual é o papel do Estado, qual é o papel do empresário. Realmente está um baita caos, os diversos níveis de desorientação nas diversas esferas de governo. E eu não vou aqui falar dos supermercados, mas eu vejo vários setores reclamando de um monte de coisa, mas não vejo ninguém apresentando uma proposta de como podem ser feitas as coisas. Então todo mundo tem lá, bom, vai acontecer isso, vai quebrar, tá bom, mas vamos lá, vamos trabalhar junto para chegar num protocolo de comum acordo de como essas coisas vão funcionar. A questão do planejamento estratégico, é muito difícil falar em planejamento estratégico neste momento, com uma situação absolutamente fluida, mas acho que na linha do que o Café colocou, o
quando você fez o planejamento ano passado, eu não vou nem falar do estratégico, o seu planejamento do mês passado já não é o planejamento desse. Então, agora é pilotar com cuidado nesse período e continuar pilotando com cuidado para ver até onde a gente vai. Tem notícia hoje que, com sorte e acelerando o processo, tem vacina em 1 ano. Vocês já devem ter ouvido falar do método, então agora estão discutindo uma proposta do pessoal, de uns economistas de Israel, que é o 10x4. Né? Você trabalha 4 dias e fica em casa de quarentena 10. O que isso pode eventualmente significar numa operação de loja, por exemplo, para um consumidor? Então, a gente precisa estar alinhado, estar entendendo o que está acontecendo fora para trazer para a nossa realidade, porque o Brasil é muito grande, desgraçadamente, dos diversos países, né? O país de menor renda, vamos chamar assim, e de tamanho grande que foi pego fomos nós já estamos no sexto lugar no número de casos, né? E em breve vamos ganhar novas posições, infelizmente. Então o Brasil tem pedaços diferentes. Você teve a abertura do comércio em Santa Catarina, a coisa não está muito legal. Você teve no Paraná, não está tão ruim. Então, de novo, precisamos reconhecer que o Brasil é muito diverso. O interior de São Paulo tem características distintas e tem oportunidades distintas. Não tem uma fórmula, uma bala de prata que vai resolver o problema para todo mundo. Sim, Erlon. Com relação ao hiper, né, que você fala da linha branca, eu já vejo um pouco de tendência da linha branca muito online, menos física e muito online. O que nessa crise está gerando de novas oportunidades para o supermercado, e é uma coisa que eu acho que vai ser modificada, são as parcerias. O supermercado sendo uma plataforma aí de parcerias. Como, por exemplo, isso são casos reais que aconteceu com o setor. Parcerias com lojas de chocolate, né? As Cacau Show da Vidas e entre outras. Muitas propostas. Olha, você não vende o meu ovo de Páscoa? Eu não posso abrir. Então, a vida inteira nós somos concorrentes. Aliás, eles são muito fortes, né? Não só essa empresa, mas como as outras. A venda de ovo de Páscoa, ao longo dos anos, vem diminuindo no supermercado por essas lojas especializadas. E agora, nesse cenário, começaram a ser parceiros. Redes de lojas de brinquedo, rede de quiosques de óculos. Então, tudo isso que se vê em shopping, se vê em aeroporto, se vê em galerias, enxergaram nesse momento que pode ser uma parceria com o supermercado. O supermercado também enxergou isso positivamente. Então, eu acho que essas oportunidades foram criadas agora e algum tipo de parceria vai evoluir no futuro. Zé Mário, se me permite uma observação, eu acho uma mudança também. Olhando um pouco o histórico da inflação brasileira, eu sempre liguei a elevada inflação no Brasil ao freezer da casa, né? Então, todos nós íamos ao supermercado com baixo dinheiro, né, no bolso, com medo de perder para a inflação, então a gente via lá carne, etc., a gente congelava. Com o Plano Real, nós tivemos a estabilidade dos preços, os supermercados passaram a abrir 7 dias por semana e alguns até 24 horas, essa mudança de comportamento mudou. A frequência com que as famílias iam até então ao supermercado para compra mudou. E eu acho que é um outro arranjo também importante daqui para frente, que as pessoas, por não quererem se expor mais, enquanto nós não tivermos a vacina, não tivermos algo efetivo, que é o ticket médio de compra ser mais elevado. E com isso, tem que ter, na minha visão, uma certa adaptação, do ponto de vista do tamanho do carrinho, do ponto de vista do apoio a algumas famílias no transporte, até mesmo nas ofertas, né? Porque aquela coisa, uma coisa é eu ir segunda, terça, quarta, quinta, eu sempre saía do meu trabalho, pego uma coisinha ou outra, eu provavelmente esteja também reativando o meu freezer, porque eu não quero que um familiar meu saia toda hora para ir na compra. Então, eles eu comprava uma carne mais fresca, eu estou disposto a ficar com a carne congelada. Eu comprava um saco de 1 quilo de arroz, estou comprando de 5.
Eu não entendi até agora, depois eu queria que você explicasse porque saíram com tanto papel higiênico, mas tudo bem. Essa é uma outra conversa, só feita uma brincadeira aqui. O que eu vi de cara comprando papel higiênico é inacreditável. Eu falei, deve ser medo da pandemia, né? Daquele medo. Mas eu acho que, olhando como consumidor, né, e para esse mercado, eu acho também que essa questão serve aí de alerta e até mesmo de perspectiva, né? As pessoas tendem a levar mais produtos e menos vezes ao supermercado, o que vai ao encontro aí dessa tentativa de enxergar um pouco esse rearranjo. Acho que o Silvio pode contribuir com isso. Eu acho que complementando, quer dizer, tem uma visão um pouco distinta dessa, que é o contrário, né? É eu começar a pensar na loja como um lugar que eu vou me divertir. E essa compra que é mais obrigação, mais trabalho, eu posso, eventualmente, eu estou assumindo aí, obviamente, pessoas numa determinada faixa de renda. Você vai mexendo na faixa de renda, isso vai mudando. Essa compra mais de obrigação, de itens pesados, de itens commodity, eu faço pelo comércio eletrônico. Então, tem muitas oportunidades ou muitas reflexões para serem feitas em qual é o papel da loja física. O caso que o Erlon está colocando, né, de transformar a loja física, né, para o varejista, normalmente, o que é? Eu tenho um espaço, ele é meu, eu compro o produto do fornecedor e ponho lá de acordo com as minhas regras. De repente, o que está surgindo agora é uma coisa dizendo o seguinte, olha, escuta, eu tenho um fluxo de clientes e esse fluxo de clientes ele pode ser benéfico para vários negócios. Eu, como varejista, vou administrar uma oferta ampliada daquilo que é relevante para o cliente. No final do dia, os tais dos marketplaces do mundo digital podem ser transladados para a loja física, mas isso requer uma mudança de maneira de pensar do varejista da loja física, um entendimento melhor das mudanças no consumidor. Ainda está tudo muito fluido, mas acho que essas coisas são importantes de serem olhadas. O ponto que você está fazendo, Café, de mudança de hábito, talvez maior volume, maior ticket médio versus frequência, compra de produtos ditos commodities ou de obrigação por um canal mais automatizado e outros produtos diferentes, um canal mais personalizado, uma oferta ampliada da loja com esse espaço que eu vou ganhar para resolver, né, a vida do consumidor por meio de parcerias, enfim, tem muita coisa aí que pode acontecer e acho que se a gente parar para pensar, esse negócio está tão intenso que a gente tem a impressão que a gente está imerso nisso faz, assim, um ano. Não, tem 60 dias. Só que a intensidade é tão grande que os nossos neurônios, aí já tem vários neurocientistas estudando isso, esse estresse permanente está fazendo a gente ter uma sensação de que você está nadando, está no fundo, está nadando, mas não chega lá na superfície. Então tem um desafio importante aí. A minha colocação foi no sentido de que uma parte, né, da sociedade, infelizmente, desconhece por completo, né, a compra. O máximo que ele sabe trabalhar é o WhatsApp, né, e ainda tem, né, a gente percebe nos supermercados, o Ortega pode testemunhar isso, que os de mais idade, que seriam aqueles que deveriam ficar mais isolados, eles adoram ir ao supermercado, né? Eu até brinco, esse negócio de ter fila preferencial, não precisa, eles querem conversar, né? Eles querem ficar mais tempo, né? Eu vejo lá no meu sogro, ele é aposentado do Banco do Brasil, ele vai no Banco do Brasil, ele quer ver os amigos, ele não está com pressa de ir embora, não precisa de fila preferencial, né? Então, nós temos uma faixa da população, e aí, numa visão econômica também social, nós vamos ter o agravamento, né? O último dado que eu tinha de ano passado, você tem cerca de 50 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$420 por mês. Desses, 15 milhões com menos de R$120. Isso vai engrossar, né? Nós vamos ter um crescimento disso, e são pessoas que não enxergam nesse mundo digital nenhum tipo de oportunidade, nem no curto, nem no médio, nem no longo prazo. É uma questão mesmo de sobrevivência. E esse vai, dependendo do segmento que o supermercado atua, vai preferir, vai continuar talvez nessa compra presencial e mais robusta, né? Essa é a leitura que eu faço. Só um dado prático aqui, nosso, real. O ticket médio da compra online é 6 vezes maior que o ticket médio presencial. 6 vezes? 6 vezes maior. 6 vezes. Eu queria colocar alguma coisa que vocês estão falando. Só para falar um pouquinho aqui do Café ter falado sobre o papel higiênico,
Acho que o papel higiênico é a única embalagem maior que tem, né? Que tem mais coisas, então acho que tem uma tendência por aí, né? Aí vai falar, cara. É uma das coisas é essa também. Mas assim, eu ia perguntar alguma coisa, mas juntando o que o Erlon e o Silvio e o Café estão falando, é mais ou menos respondido, porque a gente está na dúvida assim, a ida ao supermercado mais vezes ou menos vezes, as pessoas estão indo mais vezes por semana, já dá para perceber ou ainda é cedo? Se aumenta o impacto no faturamento mensal, ele aumenta ou diminui? Isso é uma dúvida, mas eu acho que também o que vocês responderam não dá ainda para tirar um... Se o Erlon está falando que 6 vezes mais no online, porra, então é uma coisa... Por que eu vou tanto no supermercado? Aí o Café fala, não, meu sogro quer ir lá, eu também acho legal, que eu gosto, tanto mais... Né, o supermercado hoje não é uma compra, é um ambiente de encontrar os amigos mesmo. E uma coisa que eu acho legal saber, assim, de vocês, a forma de expor nos setores mais impactados, porque a operação da loja está mudando, maior, menor. O Erlon falou de parceria. E a gente vendo algumas outras palestras, alguns webinars aí, a parceria do chocolate, no caso lá, a Vigor, os produtos de café da manhã, eles estão fazendo parceria com outras empresas de café. Ou seja, dentro do supermercado, eles querem fazer uma parceria usando algumas lojas, supermercado, para fazer aquela venda cross merchandising, aquela venda agregada. Pô, vem cá, então eu vou vender o Danone, vender minha manteiga e tal. Por que eu não faço uma ação de marketing, uma ação de venda dentro do ponto de venda do PDV com o café? Ou seja, ganha os três. Ganha para o café, ganha para o Danone e tal, para a manteiga, e ganha o supermercado ali que está trazendo gente. Então, isso é uma colocação. E outra coisa que eu acho legal, se vocês já sentem essa tendência, é saber que a forma de expor no setor mais impactado, como o FLV, por exemplo, os produtos mais perecíveis, no caso o granel, tipo limão, maçã, pera e outros aí, vocês acham que eles vão poder ser oferecidos da mesma forma ou vai existir um formato, um modelo de previamente escolhido, tal, colocar nas embalagens, por causa de segurança, por causa de economia, tamanho mais econômico, não sei se a embalagem maior ela vai ter uma tendência. Então, se o Erlon e o Silvio, né, puder dar esse parecer para a gente como fornecedor e transformador até das ideias que a gente tem e troca com o supermercadista, oferecer isso. Vem cá, pô, você está pondo batata na ponta de gôndola, cebola, vai ter puta volume. Será que vai ter aquela escolha como é hoje? No caso da maçã, da pera, ou se não, vem cá, vou pegar uma dúzia de maçã, uma dúzia de pera, está aqui prontinho. O cara vai ter pressa, rapidinho, entra na loja, sai. Essa visão, como é que está aí? O que vocês acham? Mantém ou é uma coisa que é uma tendência? Bom, na prática, nós tivemos esse exemplo em Bauru, né? Então, no ponto de vista sanitário, eu particularmente e outros técnicos da APAS não vimos nenhuma vantagem, porque embalou-se os produtos, a dona de casa pegava uma embalagem, não gostava, punha lá, pegava outra, não gostava, punha lá, pegava outra, abria outra. E aí você esbarra também com a questão do PROCON. Tudo que é embalado tem que ter validade. Então, você vai trocar etiqueta todo dia de todo o hortifruti. Então, eu acho que isso é uma atitude que não tem sentido. Você não vai diminuir a manipulação e você vai criar outros problemas com normas de pesos e medidas. Então, eu acredito que a exposição vai ser menor, mas ainda a granel. Quanto à venda casada, eu acho que isso é uma tendência que o online vai fazer a compra de 200, 300 reais do básico e as pessoas vão no supermercado para viver momentos. Ela vai viver um momento de compra daquele queijo e vinho que ela vai fazer à noite. Isso ela não quer comprar online. Ela vai lá, ela vai escolher o queijo, ela vai escolher o vinho, ou aquele churrasco, ele vai escolher a carne, ou determinados outros momentos que ela vai fazer de culinária na casa dela. Então,
Então, acredito que o futuro seja a compra online automatizada daquilo que não necessita de escolha e não dá prazer ao consumidor, e o supermercado sendo um lugar que vai vender momentos de prazer e de entretenimento em forma de comida, né, de degustação. Ok. Só pegando o ponto do Erlon, é muito prematuro a gente falar sobre, vai fazer a granel, vai fazer não sei o quê, porque também a embalagem também tem risco do mesmo jeito. Essa é uma outra questão, e aí uma hora falam que no plástico é assim, não sei aonde é assado. Então, essa é uma questão, acho que importante. E tem um outro aspecto relevante, que é a gente entender o que está acontecendo em outras geografias que já passaram por isso. Os dados, por exemplo, do Starbucks em Wuhan, na China, dão conta de que, além do volume na loja física ter caído 40%, o pessoal entra lá, aquela história do terceiro lugar, que você fica lá sentado, papeando, etc. Para eles, pelo menos nesse momento, imediatamente pós-pandemia retomada, isso acabou. Então, a gente precisa estar preparado para entender como é que o consumidor vai interpretar a nossa proposta de valor. E acho que nessa linha do que o Erlon colocou, e que tem a ver com uma coisa que a gente já havia dito, a loja física passa a ter outro papel. Potencialmente, ela já deveria estar evoluindo para este papel. Porque quando a gente fala de fazer cross-merchandising, etc., houve uma época que o supermercado estava organizado por fornecedores, há muitos e muitos anos atrás. Por quê? Porque era do ponto de vista operacional era o mais interessante. Aí a gente começou a olhar para o consumidor, e aí começou a organizar pelos setores como a gente tem hoje. Aí agora a gente está percebendo que o consumidor ele não compra setor, ele compra soluções para determinadas questões, que é o tal do conceito de gerenciamento de categoria que já existe há milênios, mas que também implementar é um desafio importante. Então, todas essas mudanças acabam se acelerando para transformar o ponto de venda num negócio que vale a pena você se deslocar até lá. Porque a questão vai ser essa, você vai ter questões de segurança, vai ter questões de custo, vai ter questões das mais diversas. Por que eu vou sair da cadeira e vou em tal lugar? Tem que ter algum valor percebido nessa direção. E a minha contribuição pode ser no sentido dessas parcerias, independentemente de ser no supermercado. O que eu observo com todo esse momento que nós estamos tendo é um aprendizado de quebra de paradigma, ou seja, aquilo que a gente enxergava como concorrente, como impraticável, eu não quero ceder, como é que eu vou dar espaço para isso, aquilo, isso está tudo colocado em xeque. Criou-se, o que eu tenho observado, uma rede, que eu poderia até ousar em dizer de solidariedade, porque está todo mundo no mesmo barco, as incertezas são idênticas e ninguém quer que o outro quebre, todo mundo quer sair fortalecido desse momento. E as parcerias nascem disso. Eu, por exemplo, na minha área, criei uma confraria de negócios, que eu chamei de confraria de negócios, com 12 consultores. A gente estava meio que patinando. Nós nos consolidamos como confraria com a pandemia. Nós estamos fazendo lives gratuitas. Eu tenho ali 2, 3 economistas que oferecem praticamente os mesmos serviços que eu ofereço, mas nós estamos juntos. Nós estamos oferecendo mentorias gratuitas para empresas na associação comercial, está todo mundo lá. Então, eu acho que essa história da parceria, e aí no supermercado não vai ser diferente, vai ter uma outra roupagem daqui para frente. Eu percebo que eu não preciso ganhar muito, mas eu tenho que ganhar algum. Eu percebo que se alguém é parceiro e concorre com um produto meu, ele pode também ter um espaço. Eu acho que isso muda por completo essa visão de concorrência de empresários, um querendo o pior do outro. Não estou dizendo que o setor fazia isso, mas a gente tem um pouco desse ranço no Brasil, né? Eu sou da época que o cara colocava lá atrás da cadeira dele santa concorrência, que me faz pensar, que não me deixa acomodar, que me faz sair da inércia. É isso que o concorrente tem que ser entendido. E quem tem competência é que se instale
E essa multifuncionalidade pode ser uma tônica, não só nos supermercados, vocês citaram, e o Silvio muito bem, a Magalu, por exemplo, que sempre esteve à frente na área de varejo, está deitando e andando agora nesse momento, está voando, porque ela já estava preparada como um marketplace, ela já teve essa visão do digital. Agora, infelizmente, a realidade ela é distinta para cada um. Nós temos ainda várias empresas, e o do ramo do supermercado não é diferente, no mundo do analógico. E temos alguns que estão voando já no digital. E isso também vai ser um desafio de como trazer todo mundo isso. Porque todo mundo acha que também entrar no digital é a coisa fácil. Aí eu ponho lá um canal e tal. Não. É a logística de entrega. Falou muito de experiência de consumo. Se eu pedir alguma coisa no supermercado que prometeu vir hoje na minha casa até as 4, ele não vir, não chegar e chegar amanhã, vai ter problema. Eu já vi gente postando coisas de xingar o motoboy porque encomendou um negócio e ele demorou 4 horas, como se o motoboy tivesse alguma culpa sobre isso. Então, também as empresas vão ter que pensar na retaguarda. Né? Quem entra no marketplace sabe que se não tiver controle de estoque, se não tiver formas de pagamento, se ele não entregar o que ele prometeu com a qualidade e a pontualidade, a reputação dele também arrebenta. Então, isso vai ser uma lição que todos os setores terão, em especial também o supermercado. Então, acho que é um aprendizado, mas as alianças, até para essas soluções, podem ser a grande tônica daqui para frente, pode dar, inclusive, velocidade com menor nível de investimento. Eu queria fazer uma observação sobre a confraria. Eu assisti um videozinho que você deixou postado lá no YouTube, e você falou agora, acabamos de falar, o Erlon falou, parceria é importante e tal, e ela é oportuna, na verdade, né? Você citou como solidariedade, e a gente tem pensado bastante também sobre as indústrias, de um modo geral, que tem indústria que está quebrando. E quem está preparado, ou quem não está preparado, quem não tem caixa, não tem como andar, e houve um despreparo. Você citou, por exemplo, que o brasileiro não tem a cultura da poupança, né? E eu assisti esse videozinho não, que diga-se de passagem, muito bem feito, que você citava uma história de quando você jogava futebol, e aí tinha lá, fazer acho que uma correlação com uma empresa que não está preparada e que vai quebrar. Como é que é? Conta essa história para a gente. A natureza cuida, né? Então, quando a gente era jovem lá no Moraes Pacheco, né? E você ia montar os times, né? Ele falou, vai marcar o ponto esquerdo ali. Ele falou, não, ele é perna de pau, a natureza cuida. Então, a analogia é essa, né? Muitas empresas deixaram que a natureza cuidasse. Para onde vai, eu vou. Então, ela não estabelece em que ponto ela está e em que ponto ela vai chegar. É óbvio, nós já colocamos isso aqui e nós vamos ter que repensar tudo isso que nós pensamos até o ano passado. Mas não dá mais, não tem mais espaço para essa natureza cuida. Empresários de pequenos negócios que sempre ficaram ali vendendo almoço para pagar o jantar, que sobrava um dinheirinho, ele comprava um terreno num condomínio para ter uma qualidade de vida, que ele misturava o princípio das entidades, né? Pessoa física e pessoa jurídica, que anda com o cartão de crédito da empresa para pagar todas as contas, que joga o carnezinho da escola lá na empresa e não admite que isso é retirado da Prolabore. Esses negócios vão ter que ser todo redesenhado, porque não há espaço para amador. E retomar do zero agora, mais ferido, sem caixa, é completamente diferente do que acontecia. Então, foi uma analogia para esse perna de pau, que a natureza cuida, você não precisa pôr marcação, porque você sabe que não vai acontecer nada com ele, né? Tá bom, a gente está misturando um pouquinho, então, aqui os assuntos entre indústria e entre supermercados, né? Existe um material novo que, inclusive, a Dom Cabral proporcionou para a gente, que as empresas precisam começar a falar em PDI. Não é mais o departamento de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, é Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, né? Então, eu acho que é muito oportuno que se fale da urgência da inovação. Queria só tocar mais num assuntinho referente a supermercados no exterior. A gente esteve lá, Silvio, em fevereiro, e nós visitamos o Real, nós visitamos o Edeka Zurheide, o Real, um supermercado
acho que é o real, 11 mil metros de área, que eles tiveram um remodelamento lá e fizeram muitas parcerias, os parceiros vendendo no mesmo espaço. E apesar de ser loja física, eu não sei se você tem uma história para contar sobre essa fase de agora. O Edeka é uma loja mostrando ambientes sensacionais, vontade de ficar na loja, você quer degustar as coisas, você quer participar da dinâmica da loja, a rotina da loja, as pessoas vão para a loja. Então, alguma coisinha você pode dizer para a gente sobre não sei se eu vou conseguir atender a tua demanda, mas acho que isso converge para o que o Erlon colocou. A loja deixa de ser um ponto de venda, ela passa a ser um ponto de experiência. E mesmo para quem tem pouco dinheiro, a experiência é pagar barato. A gente, às vezes, tem a ideia de que imaginar que a experiência é coisa sofisticada. Não, para quem não tem dinheiro, a experiência é poder comprar aquilo que o dinheiro dá e o melhor possível dentro daquilo. Então, essa ideia de transformar a loja, seja por parceria, seja por revisões, seja por integração de canal, seja por marketplace, seja pelo que for, num lugar em que eu estou oferecendo, além de um monte de produto, eu estou oferecendo uma experiência alinhada com o ponto do consumidor, é o caminho, que é o que essas lojas na Europa estão fazendo. Até porque são mercados que estão num outro, pelo menos estavam antes desse evento, num outro estágio de desenvolvimento. Lá o consumidor tem um outro poder aquisitivo, lá a concorrência tem um outro patamar, então o sujeito da loja grande, como essa que você mencionou, de 11 mil metros quadrados, ou ele oferece lá dentro uma experiência diferente, ou o sujeito vai entrar num Audi que tem ali 300 metros quadrados para comprar o básico do dia a dia. É o tipo de experiência diferente. Então, acho que vai depender muito do que o supermercadista deseja fazer. Agora, o Café tocou num ponto importante. O jeitinho histórico nosso, né? O jeitinho, a flexibilidade, a gente está vendo que numa situação dessa, que é absolutamente inédita, todos esses problemas afloraram de uma maneira absolutamente dramática. Então, talvez seja chegada a hora de nós revisitarmos essa questão do jeitinho. Outro ponto que o Café mencionou, que é a questão de quem foi para o digital. O pessoal também gosta de falar muito em inovação, transformação digital. Só que é legal você fazer o site. Agora, arrumar a transformação digital dentro de casa, que é ter os processos para fazer o negócio acontecer, isso não dá medalha, né? Isso não é bacana. Então, isso não é transformação digital. Não, isso também é. E durante muitos anos a gente ficou olhando para o lado de fora quando eu tinha que estar olhando para o lado de dentro. É uma oportunidade também da gente repensar o que a gente quer fazer. Caio, você quer colocar alguma coisa aqui ainda? Nós estamos com um tempo já escoando. Não, eu acho que está bem legal. O bate-papo está bom. Eu acho que... Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria fazer uma pergunta para o Erlon. Você tem lá a sua loja física e você tem o online. Tem. Isso é uma soma de dinheiro ou é uma subtração de dinheiro? O dinheiro fica do mesmo tamanho e ele só está dividido em 2 canais? Com certeza houve uma redução, mas o que você tem a dizer para isso? Para a gente houve redução. Para vocês, como é que isso está funcionando? Olha, no meio dessa pandemia, onde você tem fechado vários canais de varejo, eu não consigo mensurar isso. Sim. Vou fazer uma analogia aqui. Em 2 lojas nossas, nós temos lotérica. A lotérica traz movimento para a loja ou não? Sim. Né? A pessoa pega o dinheiro e compra ou não? É igual correspondente bancário, ela vai na sua loja para pegar ou não. Então, eu não tenho essa divisão exata para lhe falar. O online tem um dado totalmente já consolidado. Ele pode até não lhe dar venda, mas lhe dar margem. Quem faz a compra online não é um pesquisador de preços. Ele quer uma compra na casa dele com qualidade e com segurança. E bem separada. Quanto ao que o Silvio falou, é o grande desafio. Pôr a propaganda venda online com um carrinho bonito é fácil. Quero ver ele entrar, bater o seu estoque, porque ele tem acesso a 15 mil itens,
e ele compra o que ele quiser e tem que ter. Se você colocou lá, tem que ter. E isso positivamente faz com que a gente aprimore a organização, desde a separação, a entrega, a embalagem, tanto é que nossas equipes hoje elas são permanentes do online para a pessoa adquirir know-how disso. Se propor a entregar no horário, como o Café falou, é essencial. Então, se você colocar 5 dias, não tem problema. Ele sabe, o comprador sabe que está escrito 5 dias, mas cumpra. Se colocar 5 horas, cumpra 5 horas. Mas não minta, né? Não coloca uma informação que a gente não pode cumprir. Nós já tivemos essa experiência e adequamos aí. A gente entregava em 2 horas, hoje está entregando em 4 horas, né? É exatamente o que o consumidor pensa. Você prometeu, você cumpra. Quanto à questão que você disse da exposição, do momento de compra, do baixa renda, da pessoa com poder aquisitivo menor, concordo plenamente, porque é a nossa realidade. Nós estamos em cidades pequenas, né? Nós estamos em 5 cidades aqui na região pequenas, onde a gente tem que vender sardinha e salmão. Sim. Onde a gente tem que vender óleo de soja e azeite, né? Onde a gente tem que vender tubaína e vinho. E não é porque nós vamos vender a tubaína que ela tem que estar num... Vou linkar vocês numa prateleira feia. Não é porque eu vou vender chuchu, não alcachofra, que ela não possa estar numa banca bonita. Não é porque eu vou vender a fraldinha ao invés da picanha, que ela não tem que estar num açougue decente. Então, eu acho que toda camada enxerga a experiência de acordo com o seu bolso. Mas depende do expositor que você coloca lá também, né, Erlon? Tem a grife, né? Tem a grife dos expositores que fala conosco nesse momento. Tem que ser da ProMarket. Tá certo. Silvio, tem bastante coisa para a gente falar. Você é um cara que tem tocado bastante no assunto da omnicanalidade, né? Os desafios e tal, a nova experiência de compra. Tem alguma consideração que você queira fazer em relação a esse tema? Algum outro tema, só para a gente poder ir finalizando aqui? Cada um na sua medida. Estamos sem som. Pronto, agora estamos com o som. Okay. A gente teve a oportunidade conforme eu comentava sobre a questão da retaguarda, eu estava vendo que o Erlon estava dando risada, né? Porque a questão da retaguarda é sempre mais legal a gente fazer o que é visível. Tem coisas que são invisíveis e a gente ao longo do tempo vai deixando esses processos de lado. A questão da omnicanalidade, ela exige, pela sua natureza, pelos compromissos com o consumidor, pela possibilidade de cruzar canais, etc., ela exige uma integração maior. E as empresas não necessariamente se prepararam dessa forma, e agora estão se preparando na marra, porque como o Erlon falou, você tem 15 mil itens, o cliente vai lá, comprou, ele não quer saber se seu estoque estava errado, se estava numa outra loja, se trabalha com entrega de não sei aonde e tudo mais. Então, acho que esse é uma oportunidade que as empresas estão tendo de experimentar os benefícios disso e, obviamente, vão ter que investir na continuidade desse processo, porque o consumidor experimentou esse movimento. O consumidor que antes podia ter alguma restrição de coisas de supermercado, não sei, o Erlon mesmo colocou 1% da venda, isso vai demandar uma nova visão, né, uma nova forma de se repensar essas questões. Mas também, por outro lado, precisamos estar permanentemente ouvindo o consumidor e entendendo que consumidor vai sair lá na frente. Porque hoje é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão sobre quais são os impactos em termos de comportamento do consumidor nesse contexto. Quando a gente teve a crise de 2008, que era uma crise eminentemente financeira, você percebe, tem uma clareza maior, sobre o que pode acontecer. A pessoa tem mais dinheiro, a pessoa perdeu o emprego. Aqui a gente está tendo tudo isso,
mais o desenvolvimento de uma série de hábitos, mais a mudança de uma série de hábitos, mais a preocupação com a vida e com a saúde, mais a possibilidade de integração, ou seja, é muita mudança ao mesmo tempo para fazer qualquer previsão absoluta. Então, é falar com o consumidor o tempo inteiro, observar e ver o que está acontecendo lá fora, que não necessariamente se aplica diretamente ao que está acontecendo aqui. Pode dar insights interessantes, mas nós somos um país diferente, temos uma cultura diferente, temos uma estrutura diferente, geografia diferente, precisamos pensar nisso também. Ok. A gente fez aqui uma colocação no comecinho, que o nosso tema seria uma visão do segundo semestre pelos especialistas, né? Nós temos aqui o nosso planejamento, a nossa programação, a gente fez aqui, depois desse movimento todo aqui de pandemia, em março a gente criou um comitê de crise, em abril a gente já estava com o comitê já direcionado cada um para a sua especialidade, RH, segurança de saúde, clientes, marketing, portfólio e assim por diante. O que a gente imagina aqui dentro, o nosso planejamento é que já houve, então, uma flexibilização da quarentena, haverão outros hábitos, mas o consumidor ele não vai parar de ir ao supermercado, há um represamento agora de fechamento de negócio, mas a gente acredita que, eu e o Caio, a gente tem conversado sobre isso, que a vontade do supermercadista em avançar muito nessa melhoria da loja, apesar do novo comportamento do consumidor, a loja vai precisar se apresentar de outra forma. Então, se há uma reprogramação, ela é só uma reprogramação de layout ou de estrutura de loja, mas o investimento acontecerá. A gente prevê, inclusive, aqui, e a gente já fez um vídeo sobre isso, a gente já falou um pouco sobre isso, que a gente imaginava um pico de contágio lá no dia 30 de maio. E esse deslocamento, a gente fala muito aqui do tamanho do mercado da ProMarket, né? O tamanho do mercado que a ProMarket atende. Ele é de um tamanho que ele só se desloca, mas ele existe num outro momento. A gente está prevendo uma saturação de produção aí no segundo semestre, uma explosão, uma saturação de produção ali em agosto, setembro, principalmente. Então, é uma consideração aí, o Caio tem falado com bastante outros clientes, a gente tem feito algumas inaugurações aí. Não sei se, Caio, pela sua percepção, você tem alguma coisa para dizer sobre isso, sobre os clientes, o pensamento de quem você tem conversado sobre o segundo semestre, plano dos clientes? O que a gente tem conversado é que a insegurança ainda ela se mantém, né? Mas que os projetos já estão começando a acontecer. A gente tem certeza que, apesar, Erlon, que não houve APAS, né? Ontem até o pessoal está falando assim, é APAS agora. A gente está acreditando que vai estar muito forte. Os projetos aqui, a gente está com a produção até julho, nós estamos com a produção fechada. Isso é uma situação um pouco diferente do que está aí no cenário nacional. E graças ao nosso cliente, que é o supermercado. Mas eu acredito, sim, vai ter bastante negócio, bem positivo. Eu acho que está legal. Vai estar, o segundo semestre vai estar puxado. E é onde a gente tem que estar, que eu estava dizendo ali. A gente aprendeu, desaprendeu e está tendo que reaprender. Isso é uma realidade. Então, mas os negócios estão acontecendo. Graças a Deus está bem. Os clientes estão comprando com mais segurança, mais assertividade, né? Não tinha, está escolhendo muito bem aquele formato. Então, mas está legal, tá? Acho que vai ser um futuro assim, de segundo semestre bem movimentado. Gostaria que tivesse... Se me permite aí nessa linha do que o Caio está colocando, sem querer ser aqui economês e financeis, você tem muitos riscos, mas você tem dois grandes riscos importantes que qualquer negócio tem que olhar. O risco sistêmico e o não sistêmico. O sistêmico, ele afeta todos os negócios da mesma maneira, dependendo do grau de interface que você tem com esse sistêmico, você tem mais ou menos abalo. Então, eu, pessoa física, meu negócio de consultoria está tendo um risco sistêmico de queda do PIB, de problema de crédito,
dólar mais alto, impacta mais, menos. Então, isso está afetando não só o Brasil, o mundo todo. O que o setor tem de característica importante é que o risco não sistêmico, que é inerente ao segmento, ele tem maior controle, porque é um setor que pode ter uma estatística ou outra de queda de vendas. Eu tenho aqui uma estatística que caiu 14%, e em um certo momento aumentou 11%, mas o não sistêmico vai na linha do que o Caio está colocando. É uma percepção de que tudo pode não estar bem, o consumidor vai ter que ser estudado novamente, mas o negócio é bom. O setor é um setor que tem envergadura, é um setor que tem capilaridade, né? Então, é essa visão mesmo, né? E a hora que o sistêmico der uma atenuada, e a gente não tem nenhuma noção, porque cada semana o PIB está sendo projetado para cada vez menos, né? Nós vamos no extremo, que a gente perca um mês inteiro de PIB no Brasil, vai dar um buraco aí de mais de 8% em termos nominal. Em algum momento, você vai ter a retomada. Então, esse risco sistêmico, para quem sobreviver a esse momento, vai cada vez impactar menos. O que vai restar? Eu olhar o meu negócio para o meu setor, eu para mim mesmo. E quem está pensando nisso antecipadamente, certamente vai estar mais fortalecido. E essa percepção do Caio pode ir bem ao encontro de que alguns setores darão resposta mais rapidamente a essa questão do que outros, e o setor do supermercadista pode ser um bom indicador. Sensacional. Tá bom. Alguma consideração final, Caféu, por exemplo, só para poder aí completar o seu pensamento, o que é que vai impulsionar a economia no segundo semestre? Se é a indústria, serviços, comércio, se é o comércio online? Eu avalio que o setor industrial, em parte, ficou sobrevivente. Quem não sobreviveu é porque o varejo não deu vazão, então não adianta eu ter possibilidade de abrir minha indústria de camisa se ninguém está comprando camisa. Mas eu entendo que o setor primário e o setor secundário da economia são dois setores que abalaram menos. Afetou muito o setor terciário, prestação de serviço e comércio de uma forma geral, atacadista e varejista. Infelizmente, ou felizmente, esse setor responde por 70% da matriz econômica na média nacional. E não é diferente da realidade regional. Bauru, por exemplo, tem 70% da geração de riqueza no setor terciário, 2% só no setor primário, o restante é no setor secundário da economia. Então, nós temos quase 30% da economia sem um grande abalo. A dúvida agora é que tamanho do estrago do setor terciário, né? Notadamente nas atividades comerciais e notadamente dos pequenos negócios, né? Então, por esse prisma, é possível prever uma retomada gradativa a partir do segundo semestre, como eu usei a palavra para repetir, com empresários feridos ainda, mas aqueles que não quebrarem, que não abrirem o bico, que tiverem sobrevida, terão uma nova perspectiva para os seus negócios. E aí, eu acho que essas empresas saem mais fortalecidas. Esse amadorismo que foi a tônica até agora, de que eu tenho uma ideia, eu improviso aqui e ali, eu dou um jeito, isso não vai poder ter mais tônica para lá. Então, o que sobrar talvez seja mais fortalecido. Então, dá para pensar, a partir de agosto, claro, o Silvio falou muito bem no início, tudo que nós estamos falando aqui pode ser diferente se o isolamento vai até agosto, setembro, mas dentro de uma perspectiva do que nós temos hoje, a indicação é que a partir de agosto a gente já tenha esse fortalecimento do mercado. Muito gradativo, muito lento, perda expressiva, mas já uma retomada. E agradecer já o convite aí pela oportunidade de ter esse elevado nível aqui no debate. Maravilha, tomara que façamos outros em breve. Silvio, 1 minuto. Não vou precisar de 1 minuto, não. Acho que, como a gente comentou, é difícil fazer qualquer tipo de projeção nesse momento, mas tem uma frase célebre que quem quer faz o futuro, né? Então, como é que eu posso pensar hoje em encontrar formas para saída? Porque o problema está posto. A gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que vai ter gente que vai sofrer, a gente sabe que vai ter um problema econômico, a gente sabe de tudo isso. Isso não é mais o problema, isso agora passa a ser um dado.
é como é que a gente vai lidar com isso. Então, acho que nesse sentido, quem está sofrendo mais sofrimento começa a ter oportunidade, seja por meio das parcerias, seja por meio do uso de tecnologia, seja por repensar o negócio, seja eventualmente sair o negócio, seja eventualmente encontrar um outro nicho de mercado para atuar. Agora, de fato, é um processo de recuperação que vai ser lento quando a gente pensa em sociedade como um todo, mas não quer dizer que a gente não venha a ter setores que se desenvolvam de maneira mais acentuada, né? Porque tem um outro componente, pensando em comportamento do consumidor, quando as pessoas puderem voltar a uma outra situação, como é que vai ser esse comportamento? De repente você vai ter um problema de indulgência, eu vou querer, sei lá, gastar um monte de coisa, eu vou querer cuidar mais da saúde, não dá para saber. Mas é bom que o empresário comece a pensar em como ele vai estar preparado para essa retomada, né? E esse preparo pode ter a ver com repensar completamente o seu negócio, repensar sua maneira de enxergar as coisas, parceiro, concorrente e assim por diante. Maravilhoso. Erlon, 1 minuto. Rapidinho, só para finalizar, eu acho que a nossa retomada vai ter um sobrenome, retomada com protocolos. Como o varejo vai retomar com protocolos? Principalmente o nosso setor, supermercadista, não vou falar de bares e entretenimento, que eu acho mais delicada essa situação, mas como o varejo vai retornar com protocolos? Como o nosso cliente vai ter vontade de vir na loja, sentindo segurança e que nossas empresas cumpram todos os protocolos. E só uma observação, a feira também foi cancelada, né? Uma feira que, vou falar da feira porque é de responsabilidade minha, na APAS, nós tínhamos 23 países, né, na feira, né? Uma feira de 75 mil pessoas visitando em 3 dias, e ela foi cancelada, né? Uma feira que estima-se um faturamento de 6 a 7 bilhões, é maior que a AgriShow, o nosso faturamento da APA Show. E, inclusive, com uma proposta de parceria com a IFEMA, que é a maior produtora de feiras da Espanha. E ontem, em contato com o pessoal da IFEMA, eles pretendem retomar as feiras internacionais a partir de setembro e estão criando os protocolos. Então, também, além do varejo, eu acho que o setor de feiras, aí, que tem a ver com a ProMarket e com a gente, ela vai renascer através de vários protocolos. Nós fizemos uma live, patrocinamos uma live com a Marília Mendonça, não sei se vocês acompanharam no sábado, né? O setor, a APAS, patrocinou, e arrecadou 23 milhões de reais. Que legal. Através de doações, né? E nesse período que a gente fica liveista, né? É live todo dia, uma coisa me chama a atenção. As doações, na sua esmagadora maioria, são do setor privado, são das empresas. Então, eu sou um defensor do setor privado e de todos que compõem esse setor, e quem move o Brasil, desde o emprego até a doação, são as empresas, e quem está ligado a ela. Então, só para finalizar, obrigado aí pelo aprendizado de todos, e contem comigo no que precisar e que eu puder ser útil. Excelente, muito obrigado. Caio. Eu acho que foi muito legal esse bate-papo aí, a gente está debutando nesse assunto, mas eu acho muito interessante, eu acho que não tem volta mesmo. E só uma colocação, assim, que eu acho, a visão que a gente percebe é que a Terra parou de girar. E alguém, um ser superior, um Deus, achou que é o momento de dar uma manutenção no eixo dessa Terra. E está demorando um pouco para voltar a girar, porque esse eixo está desgastado, mas logo, logo a gente está aí a todo vapor. Era isso aí, agradecer também o pessoal e avisar o Erlon aí que nós estamos cheios de live também. Lá em casa é live roupa, live louça, live tudo, cara. Mas tá divertido. Um grande abraço a todos aí, valeu a experiência em conjunto, tá bom? Até uma próxima. A Terra pode ser parado, ela pode ter eixo, mas ela gira, ela não é um prato, ela não é plana, então não vai cair esse prato daquele pino, né, Silvio?
Boa noite. Precisa avisar o pessoal em Brasília. Olha, queria fazer aqui um agradecimento muito grande. Realmente o Erlon fez uma lembrança oportuna. Agradecer aos supermercados que sustentam esse giro todo, né? Que as pessoas precisam dessa assistência. Agradecer também, a gente não podia deixar de agradecer profissionais de saúde que protegem toda essa nossa rotina atual, né? Então, acho que vale muito a pena esse agradecimento. E a ideia é principalmente numa troca de conversas assim, num bate-papo, colocar a ProMarket falando sempre, propondo sempre passar para o cliente, passar para os seus fornecedores e parceiros e colaboradores a verdade sobre as coisas. E a gente está fazendo um trabalho que a gente tem muita confiança de que tudo que foi falado aqui vai amadurecer com solidariedade, e a gente está precisando exaltar um pouquinho o valor da ética, né? Então, tudo isso para a gente é muito valioso. Toda essa transparência que a gente teve hoje, ela vai ser repassada integralmente para todos que quiserem participar dessa nossa roda, tá bom? Gente, muito obrigado, valeu mesmo, foi sensacional. Pela nossa primeira experiência, acho que foi bem relevante, bem positiva. Valeu. Abraço. Um abraço. Tchau. Tudo de bom, gente. Café, abraço.